a tua Bíblia, você que a trouxe neste dia, a tua espada de bênção e de vitória, em 2 Samuel, no capítulo 24. Samuel fica, depois dos 5 primeiros livros, você vai achar Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel. Glória a Deus, não paga nada. Aleluia. Cadê os glória a Deus aí da minha igreja? Opa! Aleluia. Palavra do Senhor nos diz assim nesta noite, em 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. Preste bastante atenção na leitura, porque é uma história completa. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, a qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa dos Gades. Também vieram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá e Berseba. Assim rodearam por toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada. E os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que eu ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e dize-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou quer por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E, vendo Davi ao anjo que ferira o povo, falou ao Senhor e disse:
Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: lhe soube, levanta ao Senhor o altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei, como o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar-te esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça, ó rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: ó Senhor, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Pai querido, Pai amado, lemos a Tua palavra e cremos que a simples leitura dela nos traz conhecimento. E eu oro agora no nome de Jesus para que a Tua bênção esteja sobre a vida do meu irmão e provoque então em nossas vidas entendimento e sabedoria vinda dos céus. Usa a minha vida como vaso de barro em Tuas mãos, é minha oração e súplica nesta noite, e que o doce Espírito Santo, o nosso amigo e companheiro, esteja aqui para nos abençoar nesta noite. E a igreja que crê nesta oração diga amém. Sente um pouquinho, vamos compartilhar da palavra do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida. Queridos irmãos, amados do Senhor que estão aqui nesta noite, eu sei que você e eu, quando estamos vivendo em nossa nação, aprendemos a amar a nossa nação, aprendemos a amar o nosso Brasil e a respeitar as autoridades como princípio bíblico, como diz a palavra, para que nós pudéssemos andar em bênção de Deus. Paulo ensina através da Epístola aos Romanos, no capítulo 13, que todas as autoridades são instituídas por Deus e todo homem tem que estar sujeito à autoridade. Então nós devemos sim honrar as autoridades humanas, mas principalmente honrar a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E depois, posteriormente, as autoridades instituídas, sejam elas políticas, sejam elas eclesiásticas, a autoridade ela existe e nós devemos honrar as nossas autoridades. Mas quando a autoridade do homem ela ultrapassa aquilo que Deus mandou fazer, nós temos assim consequências. Davi tinha autoridade de rei sobre a terra de Israel, mas a palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e ele aprendeu uma coisa muito especial, que hoje a igreja do Senhor Jesus, aquela que quer realmente andar com Jesus, andar com o Senhor Jesus aqui na face da terra, ela tem que aprender dependência de Deus. Diga glória a Deus.